Está começando mais um Fora do Mocho. Eu sou o Alan Schmidt. Eu sou o Lucas Costa. Eu sou o Paulo Henrique. E aqui nós vamos ensinar você como fazer para montar um consultório do zero com zero. Ensinar você a fechar orçamentos de 15 a 25 mil. E ensinar você como investir melhor o seu dinheiro que você ganhou com todas as nossas dicas e ideias. É isso aí. E hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre o cafezinho, né? E todos os aspectos que envolvem um simples cafezinho dentro de um consultório odontológico. E para isso a gente vai conversar com o Lucas, que ele que vai comandar aqui essa conversa, porque ele é o cara que, dentro da DDS Academy, ele é a pessoa que fala de encantamento de paciente, de experiência do usuário. E quando a gente fala cafezinho, na verdade a gente não está querendo falar somente do cafezinho, mas de como você pode utilizar certas coisas, como um simples cafezinho, para encantar seu paciente, como que isso pode ajudar você a vender mais, a fechar mais tratamentos, né? A tornar a experiência do usuário mais agradável. Então, tem bastante coisa para falar aí, né, Luquinhas? Com certeza. Vamos falar bastante sobre o cafezinho. E é o que você falou, o cafezinho simbolizando uma forma de encantar, né? Não necessariamente só cafezinho. Cafezinho, comida, né? Será que vale a pena ter? E é um dos temas que eu acho que eu trouxe aqui, que a gente trouxe aqui, porque muitos dentistas, muitos alunos nossos, muitos dentistas que a gente conversa, às vezes quando a gente fala assim, coloca um cafezinho na sua recepção, ou coloca um cafezinho lá na sua sala na sua salinha lá que você vai conversar com o paciente, o dentista fala, cara, mas café, comida, vou olhar a boca do paciente, o paciente fica sem graça. Ou ele acha que o próprio paciente vai achar isso, né? Isso, que não vai achar, que não combina com o consultório odontológico. E aí, essa conversa aqui é pra gente tirar esse mito e mostrar o que tem por trás disso, né? O que tem por trás disso, Luquinhas? Qual que é a questão central ali de você oferecer uma comida, de você oferecer um café pro cliente ou pro possível cliente que está indo no seu consultório pela primeira vez? Então, o processo de venda com relação ao paciente, ele começa desde a hora que ele liga para sua secretária, desde a hora que ele fala com alguém da clínica. Inicia-se ali o processo de venda. Certo. E o processo de venda vai até a hora que realmente o paciente paga, a hora que realmente o paciente concretiza o pagamento do tratamento que ele vai fazer com você. Então, durante esse processo, você tem várias oportunidades para você criar uma conexão emocional com o seu paciente, para você gerar uma proximidade com ele. A gente tem muito mais facilidade de comprar de quem a gente tem alguma confiança, de quem a gente gosta. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De eu ir numa loja, ser muito bem atendido, comprar uma roupa que eu nem queria tanto, porque eu fui muito bem atendido. E o contrário também já aconteceu comigo. Então, o grande sacada por trás do cafezinho é você gerar uma conexão emocional com o paciente, porque o café, por exemplo, ele é uma coisa que remete uma boa conversa, remete amigos, remete encontro. Então, você não toma café com quem que você não gosta. É até contra-intuitivo você pensar em tomar café com alguém que você não gosta. Então, automaticamente, se você está tomando café com seu paciente, significa que você gosta dele e ele gosta de você. Você já cria uma conexão com esse paciente que lá na frente vai te ajudar muito na hora de fechar um tratamento. Tanto fechar um tratamento simples, quanto fechar tratamentos mais caros. Então, eu acho que o que está por trás, assim, no geral do cafezinho, é essa criação da conexão com paciente e dentista. Posso perguntar? Manda ver. Tem uma frase que a gente fala, até foi o Paulo que eu ouvi o Paulo falar, não sei se é dele a frase, mas que é assim, a cada cafezinho que o paciente aceita, aumenta as chances dele fechar o tratamento. E quando a gente vai linkar isso com as questões de emocional, da venda emocional, dos gatilhos emocionais, eu gostaria que você falasse um pouquinho do mecanismo do gatilho da reciprocidade e como que isso se linka com esse cafezinho, com cada café que ele aceita, aumentam as chances dele fechar o tratamento. Antes disso, só para ficar claro, em grau de importância, você acha que é
porque eu acho que essa pergunta vem antes que a do Alan. Você acha que é muito importante o dentista ter alguma coisa, médio importante ou tanto faz? E eu acho que é fundamental. Fundamental o Isso. dentista ter um cafezinho, uma água. E aí, quando eu falo cafezinho, Lucas, eu não tenho dinheiro para comprar máquina de café com cápsula. Cara, faz o café, manda a secretária fazer, ou sua mãe, ou algum amigo, sei lá, pede para alguém fazer o Uma café, garrafa leva na térmica. garrafa térmica. Bonitinho, Entendeu? né? O que não pode é você ficar arrumando desculpa por causa de dinheiro. Com R$100, aí você compra uma garrafa térmica linda, compra bastante pó de café, xícara para você oferecer para o seu paciente. Não tem a ver com dinheiro. E só completando, e na verdade é um investimento, porque se a gente está falando que isso vai aumentar a sua capacidade de fechamento e tratamento, Sim. na verdade isso é as pessoas têm que entender o tempo inteiro, né? Não é simplesmente jogar um dinheiro fora, é um investimento que você está fazendo, porque a experiência, ela comprovadamente aumenta o consumo. Sim. E aí explica então essa questão. Primeiro explique que esse tal de gatilho, de reciprocidade e o que isso tem a ver com o odonto. Eu tô meio confuso aí. Então, gatilhos são algumas coisas que o nosso cérebro já tem a tendência de fazer de forma automática. Então, são vários tipos de gatilho no livro Armas da Persuasão. Quem quiser fazer a leitura, é um livro assim, muito bom do Robert Cialdini. Ele aborda muito bem essa questão dos gatilhos mentais, que são formas que o nosso cérebro encontra para poder ganhar tempo e já ter decisões automáticas. E o gatilho da reciprocidade é um desses gatilhos. Eu vou exemplificar fora do odonto, que eu acho que talvez fique mais fácil, e depois eu vou falar o que isso gera no odonto. Não sei, provavelmente, ou você já formou em odonto ou vai formar. Se você já formou, você já preparou a lista de convidados do seu baile de formatura. E com certeza teve alguém que você chamou, mas que você não queria muito chamar. Você chamou porque essa pessoa chamou pro casamento dela, ou chamou pro baile de formatura dela na época. E aí, com uma tentativa assim, de agradecimento, uma tentativa de você devolver para ela de alguma forma aquele convite, você acaba convidando ela mesmo sem você querer. Bom, esse é o gatilho da reciprocidade. Por recíproca mesmo. Exatamente. É você querer fazer algo em troca e não necessariamente esse algo em troca ele tem que ser da mesma magnitude, vamos dizer assim. Então a pessoa te chamou para festa, você vai chamar para festa. Às vezes o simples fato, por exemplo, você está indo escolher o blazer lá para você poder formar, e aí a pessoa vai te dar uma carona. Aí te leva lá na loja, tá passando, você tá indo pra lá, tô indo pra lá também, vou te dar uma carona. Esse simples fato talvez vai fazer você querer convidar ela. Então não necessariamente... Se sentir essa necessidade de convidar, retribuir. É quase uma obrigação que a pessoa sente, sabe? Então, não necessariamente tem a mesma magnitude. E aí entra o café. Quando você oferece o café para alguém, e obviamente você não está cobrando por aquele café, você pode e deve até cobrar depois, né? Embutido no preço, não cobrar separado. Sim. Eu acho que foi sua sogra, né? Que contou a história do médico. A história do médico não entende nada, né? De gatilho mental. Pra quem não... Tem até um dos vídeos nossos que a gente postou, né? Qual você sabe qual Eu que não é? lembro, a gente tá gravando tanto que... Mas conta a história. Mais ou menos é isso. Ela foi no oftalmo levar a minha noiva, né? E aí ela chegou lá no médico, ela tava esperando na sala de espera, pediu uma água e a moça trouxe um copinho de água para ela, daqueles copinhos fechados, né? Ela tomou a água, depois na hora que ela foi pagar a consulta do médico, veio discriminado lá R$2 da água que ela tinha pedido. Mais a consulta. E aí você vê que a falta de conhecimento do médico... Isso resultou em quê? É verdade. É excelente observação. Isso resultou uma repulsa dela. Ela contou isso para várias pessoas, ou seja, fez um marketing negativo e ela não fez procedimento com ele. Não fez procedimento com ele. Ele ficou com uma imagem negativa, ficou com uma imagem de antipático médico. Então gerou todo um transtorno assim de uma imagem negativa. Talvez hoje ele não precise
disso. Talvez a clínica dele ainda continue cheia, mas eu não sei como é que vai estar daqui a 10 anos, na hora que tiver mais uns 3 ou 4 oftalmos ali do lado dele, fazendo a mesma coisa que ele faz, né? Exatamente. E aí, vamos supor que a consulta tem que custar R$250. Se ela passasse de 250 para 270 e ele não cobrasse nada, ainda desse o cafezinho, Ele ia ganhar mais. Ia ser completamente o contrário. Ele ia ganhar mais. Ela ia ficar satisfeita. Ela não ia ter reclamação, ia achar. Talvez ok. ela faria o tratamento Talvez com ele. faria o tratamento com ele. E quanto custaria para colocar um filtro lá? Ou uma jarra com água lá? Ou um bebedouro? Sim. Quanto custaria para ele essa água? Assim, realmente é uma coisa que... E você vê o profissional da saúde, né? O médico eu acho que ainda é pior do que o dentista. Eu classificaria como pior em questões de conhecimento de marketing. Você vê que a pessoa não tem noção nenhuma dessas ferramentas que são totalmente poderosas e que vai fazer totalmente a diferença do paciente, no poder decisório do paciente. Né? Então, aí voltando ao que tá falando, quando você oferece um cafezinho e obviamente não cobra por esse cafezinho de forma direta, você pode até botar no preço depois do tratamento, embutido nos procedimentos, mas não de forma direta. Isso gera no paciente uma vontade de te retribuir aquele cafezinho. E de retribuir aquele momento que ele está tendo ali com você, que ele sabe que se ele fosse num lugar, ele gastaria dinheiro para tomar aquele café. Então ele está ali tendo um momento agradável, uma pessoa agradável, tomando um cafezinho, que é uma coisa que ele gosta. Então ele vai querer retribuir. E a forma que ele vai retribuir é fechando tratamento, é indicando outros pacientes para você. Então, a reciprocidade nesse caso vai funcionar dessa forma. Quer dizer que funciona para todo mundo? Não. Da mesma forma que, igual o exemplo que eu dei da lista de formatura. Tem gente que você olha ali e fala assim, mesmo que me chamou, tem muito tempo que eu não vejo, já sei, eu não vou chamar. Mas a tendência é que funcione com a maioria das pessoas. Eu vou contar então como é que é a minha experiência lá no consultório com essa questão do cafezinho. É muito engraçado, porque é um termômetro muito poderoso. A gente não entende isso, mas ele é um termômetro muito poderoso. Quando eu vou atender um paciente pela primeira vez e a recepcionista, o paciente chegou, a secretária abriu a porta, ele sentou na recepção, sempre oferece uma água, um café. A água geralmente aceita quando está com sede, uma coisa que... O café as pessoas não aceitam de cara. E aí quando eu chamo para entrar na sala, eu novamente ofereço um café e uma água. Aí a pessoa não aceita nem o café nem a água, porque ainda não conectou comigo. Começou o processo de consulta. Eu tenho a gente tem um protocolo de primeira consulta, depois pesquisa aí nos vídeos. Depois que a pessoa começou a conectar, eu ofereço novamente. Quando a pessoa aceita o café, ela praticamente o tratamento está fechado. Porque aí é aquela questão, ninguém toma café com quem você não gosta. Isso é uma coisa automática. E você tá na cabeça da pessoa assim, se eu aceitar o café, eu vou ficar devendo um favor. Não, a pessoa não pensa. Não é um pensamento assim. Racional, né? Eu falei, não, como eu não sei ainda se eu vou fechar, eu não vou aceitar o café. É uma coisa que passa na cabeça da pessoa. Então, assim, funciona tanto como o fato de você oferecer já gera um pouco de reciprocidade, mesmo ela não aceitando. Sim. E quando ela aceita, aumenta as chances dela fechar com você. Então, eu tava observando isso comigo também, um comportamento meu. Eu fui contratar um determinado serviço, fui conversar com a pessoa veio conversar comigo. Você aceita um cafezinho? Eu falei, tava doido para aceitar. Eu falei, não, obrigado. E aí, conversando com a pessoa, eu comecei a ter quase certeza de que eu ia fechar com a pessoa. Aí, de novo, ela ofereceu. Você quer um cafezinho? Eu falei, agora eu quero, porque eu já me senti à vontade. Então, é um termômetro muito poderoso, assim. E aí entra uma coisa que eu preciso citar aqui com as experiências, citando as experiências que a gente teve que a gente tem com alguns alunos de consultoria, com algumas clínicas que eu trabalho, que eu tento implementar essa questão do cafezinho, que para mim é um fator decisivo. A gente fala assim para os nossos alunos e as pessoas que a gente dá consultoria, oferece um cafezinho, né? Bota um cafezinho lá na sua sala de espera. E aí entra um outro gatilho mental que está embutido na cabeça de todas as pessoas, e como dentista nós somos pessoas, que é o gatilho mental da escassez.
E a gente já pensa assim, né? Por cada cafezinho que o cara aceitar, eu vou gastar aí mais R$2, enfim. E aí, o que eu comecei a notar, por isso que é importante o campo de batalha, né? Tanto eu fazer os atendimentos, quanto a gente falar isso para os alunos e verificar se como que os alunos estão implementando. No campo de batalha, eu comecei a observar essa questão. O dentista começa a oferecer aí bota o cafezinho lá, tá? Começa a oferecer o cafezinho, querendo que o paciente não aceita o café, porque ele vai ter um gasto a mais. Se 15 pacientes que ele atendeu no dia, 15 aceitou o café, e às vezes... Se for de cápsula. de cápsula, pô, ele gastou 30 conto, e às vezes um paciente fechou. Tô colocando uma hipótese. E aí eu queria que você comentasse isso, assim... Por que você acha que a gente acaba fazendo dessa forma? Assim? Por que a gente coloca o café ali, mas o instinto do dentista é oferecer, mas... se ele não aceitou, opa, graças a Deus que ele não aceitou. O que você acha que é a questão que envolve? Qual que é o centro do negócio ali que o dentista não consegue entender e que vai fazer a total diferença para ele fechar mais tratamento? Eu acho que o principal é a mentalidade que ele está enxergando o cafezinho. Ele está enxergando o cafezinho como um mimozinho para o paciente, mas que não vai fazer diferença no resultado. Só que é exatamente o contrário. O cafezinho, como o Alan bem falou, é um investimento. Então, com qualquer investimento, você tem um risco de você investir e não recuperar. Sim. Pô, é R$2, cara. O dentista que não tiver R$2 para gastar com um paciente dele ou com uma pessoa que foi lá, cara... Do máximo R$2, né? Porque você pode botar café de garrafa térmica de R$2 1 litro. E a prática que eu tenho em 2 lugares que eu trabalho foi esse. Eu falei, bota um cafezinho. Botaram o cafezinho. Mas aí começaram a amarrar, né? E aí, olha que louco. Aí as pessoas começaram... Uma era uma cidade muito pequena e aquilo foi novidade na cidade. Então todo mundo ia lá para tomar um café. Aí a pessoa, o que ela fez? Tirou. Agora não tem café, assim. De vez em quando tem um café lá. E aí eu vejo, assim, que a pessoa não entendeu por isso que eu falo, assim, no final eu vejo que não adianta você falar para a pessoa, assim, vai lá, cava, ela está numa ilha isolada, vai lá debaixo daquela árvore e cava. Não adianta você falar isso para a pessoa. Você tem que falar, cava, porque se você cavar ali, você vai achar um tesouro e dentro desse baú vai ter R$1 bilhão lá. Então assim, não adianta falar, vai lá e bota um cafezinho. Se a pessoa não aprofundar, não entender todo esse conceito... Isso faz parte de um mecanismo, de uma técnica de encantamento que comprovadamente aumenta... Porque se as pessoas estavam indo lá para tomar o cafezinho, mais pessoas estavam indo ver a quanto que a Coca-Cola paga para simplesmente ter pessoas a marca dela estampada para onde você olha. Isso as pessoas não entendem, que é o branding, que é o fortalecimento de marca, a atração de pessoas, motivo para as pessoas estarem ali. Por que o dentista não entende isso? Porque ele não dedica uma vez por ano, pelo menos, para fazer um curso dessa área, né? De como encantar o paciente, de como ter, melhorar as experiências dele. E é o que a gente está falando, a gente não está tirando de trás da orelha, né? Nesse livro, A Rosa Persuasão, é tudo baseado em testes mesmo, evidência né? científica, né? Exatamente, evidência científica. Então, aí até para exemplificar o caso da reciprocidade, eu não vou lembrar o quanto mais, mas eu lembro que eram 2 casos, que eram 2 pessoas, né? Aí um ia comprar um refrigerante, aí voltava com o refrigerante só dele e depois vendia a rifa para esse outro. Aí depois pegou um outro grupo de pessoas, o mesmo cara do primeiro estudo, ia pegar refrigerante, só que ele voltava com o refrigerante para outra pessoa. Ele vendeu infinitamente mais rifas. Eu não lembro o número exato, mas isso prova que o fato de ter levado o refrigerante para a pessoa gerou reciprocidade e a pessoa acabou comprando mais rifa dele. Então, eu acho que é isso. E às vezes a pessoa também colocar e deixar escondido e não oferecer, não faz sentido nenhum, cara. Porque é como se tivesse indo, o paciente... É como se ele estivesse indo na casa de uma pessoa pela primeira vez. Sim. Você não chega na casa de uma pessoa pela primeira vez abrindo a geladeira.
Ou A pessoa te oferece, ou pedindo um café. A pessoa, você chega todo melindrado, com medo de esbarrar em alguma coisa, em quebrar. Ainda mais eu que sou bem desastrado, então eu fico na minha e tal. Hoje quando a gente vai na casa junto de vocês dois, eu vou, abro a geladeira, porque a gente já tem intimidade. Mas no início não, a gente fica mais retraído. E o paciente é a mesma coisa. Então, o dentista tem que oferecer, a recepcionista tem que oferecer, assim que o paciente chega. E não é oferecer, tem cafezinho ali, é pegar olha, quer um cafezinho? Eu pego incentivar. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de fazer assim. Eu posso, não é, você quer um café. Eu posso fazer um cafezinho pra você? Aí eu uso e ainda falo assim, olha, eu tô te oferecendo um café porque eu amo café. Então eu dou mais um gatilho mental da como é que chama? Explicação, mas tem que ter um nome específico. Mas assim, da plausibilidade. Assim, eu estou oferecendo café para você porque eu amo café. Sim. Então eu gosto de tomar café acompanhado com outras pessoas. Então para mim, na verdade, é uma desculpa que eu tô te dando para eu tomar um café também. Então você dá Você pode falar assim, vamos tomar um cafezinho? Exatamente. Porque você, tipo assim, mostrar que você gostaria, é um prazer pra você. Faz questão que você tá ali entre amigos. E é muito doido, porque quando as pessoas aceitam, as frases que eu escuto das pessoas que aceitam isso lá no meu consultório nossa, tô sendo muito bem tratado. Ou a pessoa, antes de eu encostar na pessoa, antes de eu ver a boca da pessoa, a pessoa fala, eu quero fazer o tratamento com você. Então, assim, isso é muito louco. Por quê? Num mercado competitivo igual ao odonto, né? Eu já falei isso em outros vídeos e falo de novo. Onde eu atendo, o andar inteiro é de dentistas, tá? Então, assim, ele tem ali no meu andar umas 5, 6 possibilidades de sair da minha sala e fazer orçamentos em outros lugares. Então, no mercado competitivo, onde você vai comparar, você tem a comparação, se o cara vai no meu consultório, aí ele é tratado desse jeito, e vai em outros 10 dentistas, e ele não é tratado desse jeito, eu ganhei ele. Sim. E outra coisa, e aí por que não adianta você ter o cafezinho lá e ficar com essa mentalidade de eu vou gastar R$2, então eu vou oferecer meio para cumprir tabela? Porque no parâmetro de comparação, se você tem uma cafeteirinha lá no cantinho da sua sala e não oferece ou não faz questão, se o cara não oferece o café, ou se ele tem o café e o cara não aceita, você não diferenciou, o parâmetro de comparação continua igual. Então, assim, ele não deu a diferença na cabeça. Agora, se ele aceita, você senta, conversa, e aí você tem um chocolate, e aí entra uma outra questão que os dentistas falam e eu quero saber de você. Aí tá, o dentista chegou lá, duas coisas. Oferece esse café antes de você ver a boca do paciente, e a questão, poxa, mas aí o cara comeu, e aí? Como é que resolve essa questão da higiene? Da higiene. Que o pessoal que tanto vem da cabeça do paciente. Do paciente de não aceitar. Sim, não sim. aceita que... que... É uma objeção do próprio paciente. E ele não fala isso, né? A experiência é própria. Ele não fala. Porque, assim, ele às vezes não aceita porque, primeira vez o cara vai ver minha boca toda suja. O que você acha, assim, quando oferecer e o que você faz pra matar essa questão aí? Antes de eu responder sua pergunta, só complementando o que você falou, a forma que você aborda, ela é interessante porque ainda pode gerar conexão, tipo assim, se o paciente que você está falando ama café também, vai gerar uma conexão, né? Fala assim, caramba, Paulo igual eu, toma café. E a gente gosta das pessoas próximas da gente, né? As pessoas parecidas com a gente. Também outro gatilho. Então é uma outra forma de você gerar conexão. Cara, eu acredito que tem que ser oferecido antes de você olhar o paciente, para você deixar ele à vontade mesmo, porque eu acho que a gente já falou um pouco sobre primeira consulta e tudo mais, mas as pessoas já querem passar direto para o momento de avaliar e de marcar o xizinho no odontograma e falar que tem que ser arrumado no dente da pessoa, mas sem ouvir a pessoa antes, sem entender um pouco qual que é a expectativa, qual que é a demanda, qual que é a dor emocional que ela tem. Então o café ele quebra uma barreira para que a pessoa ela se sinta mais à vontade para falar o que realmente está trazendo ela ali. Então eu acredito que o café tem que ser oferecido antes de colocar o paciente na cadeira. E uma forma de você, na verdade duas formas, a ideal e a outra que eu acho que é válida também. Porque eu acredito que além de café vale a pena se oferecer um chocolatezinho,
ou algum biscoitinho doce ou um biscoitinho salgado, para a pessoa ficar mais à vontade ainda. E aí você pode dar uma escova de dente com pasta de dente personalizada da sua clínica para ele. E aí, a reciprocidade que já era X, agora vai para 5X. Sim. Você já deu um café, agora você está dando escova de dente, pasta de dente. Que isso, cara? Eu tenho que pagar de alguma forma. Minha carteira tá aqui, tipo. Ele vai querer te retribuir de alguma forma. Ah, Lucas, eu não quero arriscar. O cafezinho até vai porque é R$2 só. A escova de dente vai ser R$15, R$10. A escova de dente, eu vou falar por experiência. Ó, na clínica que eu trabalho, eu comprei 400 escovas descartáveis, porque lá é uma clínica com uma demanda grande. Então eu comprei 400 escovas descartáveis e cada escova deve ter me custado uns 60 centavos. Escova descartável, tá? Então assim, é para usar ali e resolver o problema. No meu consultório aqui em Juiz de Fora, eu fiz um kit personalizado, mas esse kit personalizado ele deve ter me custado, cada kit, uns R$5, assim, enfim. Só pra gente deixar específico aí Então a pessoa fala assim, R$2 eu ter gasto, mas eu vou gastar mais. Vamos arredondar para 6. Vai arredondar mais 6. Sim. Pô, agora já não é 2, é 8. Vai que o cara não feche. Tá, não quer de jeito nenhum? Pode comprar escova descartável. Eu nem sabia dessa possibilidade. Comprar escova descartável. Ou então, cara, colocar um antisséptico bucal no banheiro e falar, você pode bochechar depois. Mas eu acho que o antisséptico bucal é um negócio que ainda vai travar o paciente. A pessoa sabe que às vezes, principalmente se tiver comida, sabe que não sai com antisséptico bucal. Então, eu iria... O ideal é o que você faz, eu acho, que é a escova personalizada, mesmo o kit, e a escova descartável também é uma excelência. E eu complementaria dizendo, se a pessoa mesmo assim ainda tiver a objeção e você descobrir que ela gosta de café, ofereça depois. Sim. Então assim, vamos tomar um cafezinho, toma um cafezinho comigo enquanto a gente me explica seu problema, para te gerar essa conexão, essa questão de estou na sala de casa, não estou no consultório. Aí a pessoa vai dizer, nossa, adoro café, mas não quero tomar agora porque minha boca vai ficar suja. Eu falei, se você pode falar, não tem problema, eu tenho uma escovinha. Não, agora eu não quero. Ok? Quando se prossegue na consulta, só o fato de você ter oferecido já gerou uma conexão. E você ter mostrado que você faz questão que a pessoa queira, né? Isso é importante. E aí faz a consulta, terminou. Agora vocês vão tomar aquele cafezinho? Aí a tendência é que ela aceita. Mesmo quem tomou café antes, pode tomar o café depois. Sim. E deve, né? Porque às vezes depois é o momento que você vai estar passando o preço e tudo mais. Eu não lembro o motivo, mas tem até uma pesquisa que fala quando a pessoa está com alguma coisa quente na mão, quando ela está recebendo uma oferta, alguma coisa assim, ela tem mais chance de dizer sim para a oferta. Eu não sei o porquê, não lembro mesmo, mas eu já vi uma pesquisa nisso até do outro livro do Robert Cialdini, que é o Armas da Persuasão. E ele fala isso, quando a pessoa está, se eu não me engano foi nesse livro mesmo, Sim. Quando a pessoa está com alguma coisa quente na mão, o café é quente, né? Ela parece que é mais acolhida, se eu não me engano, acho que era algo nesse sentido. E agora eu quero trazer um relato do nosso levantamento que a gente fez no maior documentário da América Latina com dentistas, que foi o caso da Maria Paula Borg, que a gente foi no consultório dela. Maria Paula é uma dentista de Americana, não é isso? Isso. Interior de São Paulo. E ela foi uma das primeiras pessoas a colocar uma máquina de café e biscoitinhos e coisas na sala de espera, ela comprar aqueles cookies individuais, sabe? Uhum. E lá na sala de espera. E ela também tem não sei se ela ainda tem 2 perfis de rede social. Um voltado para dentistas e outro voltado para o paciente. Então era... como é que era o nome? Dicas da dentista. Dicas da dentista e dicas para dentistas. Aí ela, na época em que ela fez a máquina de café, ela publicou nos 2 blogs dela, no Dicas para Dentistas e no Dicas da Dentista. Os dentistas que viram aquilo criticaram muito ela por essa questão do cafezinho, da higiene, como é que você vai agora fazer uma avaliação depois que o paciente comeu um cookie, tomou um café. E no blog que ela fez para o paciente, os pacientes tiveram a impressão, nossa, que bacana, que legal. Às vezes eu chego cansado um dia de trabalho, tenho que ir no dentista, às vezes tem que esperar, às vezes atrasa, porque a gente sabe como é que é a rotina do consultório. E você chegar lá, tem um cafezinho, até o seu humor melhora. E ela falava, e não tem problema nenhum. No banheiro você pode deixar as escovinhas descartáveis, ou o paciente pode levar a escova dele, você pode incentivar que o paciente
vá à consulta levando a escova, você pode falar assim, olha, quando você vier aqui, traz sua escova que eu vou te dar vou te ensinar como brinde uma técnica de escovação. Você resolve o problema de não ter que gastar R$5. Você já oferece fortalece a questão da reciprocidade, porque você já está oferecendo café, oferecendo um biscoito, e você agora está ensinando a pessoa a técnica de escovação, que para você pode ser bobo, mas para a pessoa... Sim. Então, realmente, quando você compara, você vê que para o usuário é uma coisa que tem valor. Então é isso que a gente quer passar aqui, né? O ponto de vista do usuário, do consumidor, né? É isso que eu acho importante. Do que eu queria que você me falasse agora, a importância de você manter padrões. Porque o Paulo falou ali que começou a oferecer café para uns, para outros não oferecia. Eu vejo que é perigoso você fazer isso. Qual que é a importância de você ter um padrão a ser seguido dentro do seu negócio? Cara, eu acho que, vou falar uma experiência minha, tá? Eu acho que não tem coisa pior do que você ir num restaurante e num dia ele tá de um jeito, no outro dia ele tá de outro. Vamos supor, você vai a primeira vez, tá maravilhoso. Aí você comenta com 5 pessoas, vai com as 5 pessoas pro restaurante e tá horrível. Eu prefiro um restaurante ruim, que é sempre padrão. ruim, do que um que é dia bom, o outro é ruim, você não sabe o que você vai esperar. Então eu acho que o consultório é mais ou menos isso, cara. É melhor, se for para oferecer dia sim, dia não, para um paciente ou outro, é melhor não oferecer. Porque você pode gerar nos pacientes uma coisa tipo, por que tá oferecendo para ele, né? Tá oferecendo para mim? Ah, ontem tinha cafezinho, hoje não tem. Ah, o Alan me indicou, falou que era ótimo, que tomava cafezinho, ninguém me ofereceu cafezinho. Por que eu sou pior que ele? Você começa a gerar nas pessoas esse tipo de sensação que não é legal. Sim. Então, não é tão difícil assim se manter um padrão, né? É só você treinar realmente as pessoas que estão com você e você se treinar. E seguir protocolos, né? Sim. Por isso que é um bacana do negócio, é o que a gente ensina muito. Protocolos. Você pega um protocolo você passa para sua recepcionista. A recepcionista pode mudar, ela pode sair, entrar outra. Se você tem um protocolo pré-estabelecido, fica muito mais fácil. O seu negócio não perde padrão, né? Exatamente. Porque é essa a sensação. Quantas vezes você falou bem de um lugar com uma pessoa, porque você adorou o atendimento, gostou de... Quando você vai com a pessoa lá, é outra coisa. Não tem um padrão, mudou, não teve nada daquilo que você falou e você fica sem graça, porque você falou tão bem do lugar, mas a pessoa... vai entender, obviamente, mas quem que ficou mal pra quem no final da história? Foi pra você que indicou, foi pro lugar, né? Por isso que eu volto a falar. Por isso que é importante o dentista fazer treinamentos, como a gente tem o consultório Chuto lucrativo, que dá esses protocolos, que Sim. aprofunda, né? E porque também não adianta só você pegar um protocolo, peguei um protocolo ali na internet, de graça ali. Beleza, agora, se você não entrar fundo naquele protocolo, entender o porquê, entender as funções de cada passo ali, certeza que você não vai implementar, porque é isso que acontece com a maioria dos nossos alunos, que às vezes não vê as aulas, vai lá e pega o protocolo, e às vezes acontece isso, começa a oferecer café, todo mundo começa a aceitar, aí você começa se você não entende profundamente, então assim, não adianta assim, por mais que a gente pode conversar, pode falar, mas não dá para fugir, assim, o dentista, eu acho que a grande questão para o próximo ano aí, que a gente está virando o dentista precisa dedicar um tempo dele, não só para se melhorar tecnicamente, melhorar as técnicas para atender o paciente, mas ele precisa entender essa parte, porque se ele não entende, vai acontecer com ele igual aconteceu com o oftalmo que cobrou R$2 da água. E vai espantar os pacientes. Eu acho que o dentista tem que começar a olhar para onde ele quer chegar e empresas que estão onde ele quer estar. Então, cara, você quer fechar tratamento de 10, 15, 20, 30 mil, você tem que começar a acompanhar empresas que vendem luxo. Empresas, não é empresa que vende carro de 10 mil, é a empresa que vende carro de 200 mil. É ela que você tem que ver. O que essa empresa está fazendo? Vai na BMW, vai na Mercedes. Vê como é que eles vão te tratar lá. Vê se não vai ter cafezinho, vê se não vai ter... Então, começar a olhar para outros negócios também para ver o que essas pessoas estão fazendo para encantar, para poder cativar o cliente, que o dentista normalmente não faz. E a gente tem, voltando a falar de nós, porque assim, não é da nossa cabeça que a gente tira isso.
nós temos um maior documentário com dentistas. Então, eu vou dar um exemplo. Ateliê oral. O ateliê oral, você chega na sala de espera, que até uma pessoa falou pra mim, não fala sala de espera, porque esperar é algo negativo. Fala recepção. Então, fica aí só uma dica extra. Chega na recepção do ateliê oral, eles têm simplesmente sofás espalhados, né, para mostrar Tipo aquela um sensação de lounge, conforto, um lounge, e tem uma cafeteria sempre com um bolo do dia fresco. Então você chega lá, você sente aquele cheiro, você esquece que você está no dentista, você se sente amparado, você se sente confortável no lugar, você se sente à vontade. Então esse é um exemplo. E tem um outro caso que eu queria citar aqui, do Marcelo Calamita, que completa isso que você falou, que o dentista precisa entender que ele precisa fazer treinamentos fora da área técnica. Que o Marcelo Calamita mandou toda a equipe dele fazer um treinamento de modelo Disney de atendimento. E ele é um dentista de uma geração aí que o pessoal fala mais antiga, que ainda torce muito o nariz para isso, mas ele entendeu a importância de você prestar um bom atendimento, de você encantar o seu paciente, de você fazer com que o seu paciente se sinta acolhido, se sinta à vontade onde ele está, e que isso de fato repercute no que importa. Que não importa não, no número do negócio. É dinheiro mesmo, isso vai vender mais para você. Então eu acho assim, o Alan exemplificou do ateliê oral, cara. Se alguém tiver na dúvida se cafezinho é importante ou não, pensa no ateliê oral, cara. A maior clínica de luxo do Brasil, eles têm um barista dentro da clínica, na sala de espera, na recepção. Então, e é multissensorial, você né? acha que é importante o cafezinho é multissensorial. Exatamente. Às vezes a pessoa nem vai aceitar o café, mas só o fato de ter um cheiro de café, só o fato de ter um profissional ali que está dedicando o tempo, é uma coisa que né? E o bolinho tá lá. Exatamente. Então os caras são visionários. Se eles são visionários, se eles têm a maior clínica de luxo e tem um barista lá, é porque o cafezinho é importante. E assim, eu acho que do nosso documentário, dos 28 que a gente fez, assim, eu acho que a grande diferença, fala assim, Paulo, qual que você acha que é a grande diferença desses 28 dentistas que vocês estudaram, que são os maiores dentistas do Brasil, até do mundo, para os demais dentistas? É que esses dentistas, eles, na minha visão, tá? Que esses dentistas, eles têm um olhar, uma atenção muito especial para habilidades que não são a parte técnica. Eles dão o mesmo peso, no mínimo, a mesma importância para as habilidades extra-técnicas do que para as habilidades técnicas. Então, isso que faz ele ser a diferença. Me fala qual dentista que a gente visitou o consultório que não tinha um tratamento diferencial na sala de espera, que não tinha um tratamento diferencial. Nenhum. Não tem um dentista que fala assim, aquele o tratamento foi igual. Nenhum. Sim. Marcelo Giordani, todos. O Juarez. Igual fomos lá no Assis, interior. Em Assis, lá no Valverde, mesma coisa. O Puglisi, nem se fala. No Rogério Marconi. Todos fomos na clínica do Christian Coachman. Na clínica do Christian. No Christian Coachman tem uma copeira. É copeira? No Heitor. O que chega, ela não tem um bebedouro lá. Porque tem maneira simples. Você pode simplificar, botar um bebedouro, botar uma garrafinha térmica. Incentivar a sua secretária a oferecer, porque é importante a oferta. Mas se você quiser sofisticar, se você quiser vender um tratamento de 50, 100 mil reais, você começa a sofisticar. Você pode oferecer água para o paciente. Mas é totalmente diferente você botar um bebedouro, um copo de plástico, do que você pegar uma copeira com um copo de cristal e chegar lá e oferecer. Então, assim, é isso que o dentista precisa entender. Que o sensorial, o visual, tudo isso vai vender. E a gente pode extrapolar o cafezinho. O Ateliê Oral postou um vídeo esses dias do Alok tocando piano na recepção, porque eles têm um piano de cauda lá, e a publicação deles era assim, ficamos muito felizes quando um paciente se sente à vontade e usa um piano que está lá para quando você quer usar. O paciente se sente feliz porque está tocando, e quem está na recepção se sente encantado de ouvir uma boa música. Foi uma publicação que eles fizeram. Estava o Alok lá tocando piano na recepção do Ateliê Oral. Né? Então isso extrapola, vai muito além, né, da questão do cafezinho. É isso que a gente também tem que passar. Não é o cafezinho em si, é a experiência daquele paciente naquele lugar que ele está. E isso que vai, em processos comparativos,
né? Sim. Onde você o cara vai fazer orçamento em 10 lugares. Isso vai ser muito mais diferente, isso vai ser muito mais decisivo Sim. do que o cara chegar lá e ver o preço. Claro, tem a classe social, tem várias outras questões, a gente podia fazer até um Fora do mocho. fora do Sobre mocho aí isso. sobre quais os fatores de decisão do paciente e dependendo da classe social dele. Mas assim, de uma forma geral, isso vai ser muito mais decisivo dentro da nossa classe social, assim, que não Eu vou dar um exemplo agora de uma clínica popular, porque o pessoal só tá falando de clínica de luxo. Sim. Clínica popular do meu cunhado, Itaperuna, uma cidade pequena, se tiver 100 mil habitantes, é muito. E ele, seguindo a orientação, ele botou uma maquininha de café lá. Mas não é uma maquininha, é uma garrafa térmica. E de tempos em tempos a funcionária da limpeza, a funcionária que é auxiliar, ela passa um cafezinho e coloca um cafezinho novo lá. Uhum. Ele falou que o fato do cheiro do café chegar na rua fizeram com que mais pessoas entrassem na clínica. Isso é uma clínica popular, é um café, não é R$2, R$2 ele gasta por dia para fazer café o dia inteiro. E tem um vidrinho lá com esses biscoitinhos, esses sequilhos, esses biscoitinhos que é típico que a cafeteria serve junto com o café. Ficou diferente Ficou das outras diferente. clínicas. Tanto que depois disso ele trabalha numa rede, é uma franquia. O franqueador passou a implementar esse padrão nas clínicas. Então, assim, é uma coisa, deu um exemplo muito menos sofisticado para um outro público. Então, É fazer, cara, é fazer. Desculpa vai ter sim, né? Mas solução também. Só querer enxergar, né? Então, é o dentista tirar um pouquinho dessa mentalidade do gasto e entender o porquê. E por isso que eu acho que um fora do mocho desse, de explicar as coisas mais detalhadas é importante. E ele vê a importância, às vezes, de comprar um aparelho novo, um motor novo, uma coisa, um fotopolimerizador novo, que é uma coisa que o paciente não vai, de fato, Entende nada. fazer ele fechar mais ou menos, porque o paciente não sabe o que é um fotopolimerizador, não sabe que tem diferenças. Sim. E fica com receio de comprar ou de oferecer um café. Eu tenho uma sugestão que é porque os dentistas não entendem Daí, profundo. Então eu acredito que a partir de agora, depois que eles Quem assistirem... assistiu esse vídeo aqui vai... eles vão... E é esse o objetivo, não é dizer o café que você tem que colocar. É dizer, olhe para isso. Olhe para isso, entenda a importância disso e aprofunde, não tenha o seu conhecimento de uma forma rasa. Tipo assim, o que é odontologia diferenciada? Café na recepção, propé no pé? Não, você tem que entender o porquê. Conceito, né? Tem que entender o conceito, porque se você não entender o conceito, você não vai conseguir deixar isso implementando por um tempo que te dê resultado. E não vai ser... E tem que ser... Você entendendo o conceito, você aplica a sua realidade. Sim, e você pode até fazer... se diferenciar, colocar uma coisa nova, né? Pode ser um chá. Um chá gelado. Eu sempre no Rio de Janeiro é muito calor. Eu chegar para cortar o cabelo, você aceita uma água ou um chamate? Chamate é cultural do Rio de Janeiro. Você vai na praia, tem um cara vendendo mate. Então é uma coisa cultural. Então, assim, você adapta, né? Sim. Exatamente. O conceito é mais importante. O conceito que é o mais importante. Pessoal, então acho que teve Rendeu bom, um cafezinho. Sem cafezinho. Sem cafezinho. Acho que teve bom. Cafezinho. Acho que deu pra gente agora tirar alguns mitos e falar algumas questões que o dentista precisa entender. Eu acho que a partir de agora vamos mudar esse conceito aí. Isso aí. Pessoal, obrigado por um estar aí abraço. com a gente. Se você gostou, curte o vídeo, deixa um comentário, mostre isso para outros amigos dentistas que precisam escutar isso. E aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente vai deixar os links para você fazer parte do nosso grupo fechado de Telegram, que é um grupo incrível que tem o objetivo de compartilhar conteúdos mais profundos, conteúdos de alta densidade que vão fortalecer o seu conhecimento. E também vai deixar o link para você entrar para a nossa lista VIP de WhatsApp, onde nós vamos manter vocês informados a respeito das novas turmas dos nossos treinamentos e vamos passar também um monte de conteúdo exclusivo, tá bom? Um grande abraço. Um abraço. Até mais.